Então sejam muito bem-vindos a mais uma aula de como utilizar o Blender como ferramenta para se produzir motion graphics, tá? Essa aula ela é voltada para o uso de modificadores de forma animada, tá? E aqui o objetivo é que vocês possam entender o que são modificadores, por que eles são importantes, como se utilizar de modificadores e como combinar modificadores também para se alcançar resultados mais interessantes, ok? Então aqui já dentro do Blender eu tenho aqui a minha Suzane, certo? E é nela que eu vou aplicar os modificadores para que a gente possa entender, compreender e ver esses modificadores em ação, tá certo? Bem, os modificadores, eles têm o intuito de facilitar nosso trabalho, certo? Então aqui nessa aba do Blender, aqui desse painel do lado direito, a gente tem uma série de abas que vão se relacionar com o nosso objeto, tá? A partir da quarta aba aqui, a quinta aba, todas essas vão se relacionar com o nosso objeto. Então, selecionando o objeto, a gente vem aqui nessa aba de modificadores, que é essa ferramentazinha azul, e escolhe o modificador que vai facilitar o nosso trabalho, né? Aqui no caso eu vou apresentar alguns para vocês, mas é bastante recomendável e interessante que vocês verifiquem a documentação do Blender e testem também esses modificadores para que vocês adquiram mais conhecimento. Porque são inúmeros modificadores, são vários modificadores, e a gente só aprende através da experimentação mesmo. E checando a documentação quando algo ficar um pouco difícil de entender o que está acontecendo. Tá? Então assim, já para dar início, né, eu vou mostrar o modificador Build, tá? Já voltado para esse nosso objetivo de motion graphics, ok? Então esse modificador Build ele vai construir a nossa malha, certo? Ele é um modificador de animação, ele tem aqui um parâmetro de Start, que é onde vai começar a nossa animação, e um parâmetro de duração que determina a duração de toda a nossa animação, tá? Ele também tem um checkbox aqui de Randomize que daqui a pouco eu explico para vocês. Como ele é um modificador para animação, assim que a gente coloca ele no objeto, ele já está funcionando, certo? Então, se eu der um play aqui na minha timeline, vocês podem ver que o build já está sendo aplicado e a nossa malha já está sendo construída, certo? Como eu coloquei um lente aqui de uma duração de 100 frames, ele acaba no frame 100, e aí a minha timeline está setada para 100 frames e aí ele já recomeça, ok? Então basicamente esse é o nosso primeiro modificador, bem simples de ser utilizado, tá? E como eu falei, né, ele tem esse parâmetro de randomize, que basicamente vai gerar malha de outro jeito, de uma maneira mais randômica, certo? Então são dois efeitos diferentes assim para conseguir esse efeito de malha sendo construída, ok? Mas como vocês podem ver, é uma coisa assim que a gente não tem muito controle desse efeito, ok? Mas ok, aqui a gente só está demonstrando os modificadores. Então vamos conhecer mais um modificador, que é o modificador Displays, tá? Deixa eu achar ele aqui. Displays. Aqui, Displays. Pronto. O modificador Displays ele vai alterar a minha geometria, certo? Com base em um mapa, tá? E esse mapa geralmente vai ser uma textura. Aqui no Blender, aqui na aba dos meus modificadores, aqui ele está perguntando qual é a textura que a gente vai utilizar para que o Displays funcione, tá? E eu vou criar uma nova textura, aqui clicando no New, botão mais aqui, tá? E ele já criou uma textura aqui para mim, apesar de que ficou essa coisa meio bizarra, mas não se preocupem, tá? Agora a gente precisa editar essa textura para saber o que é que está acontecendo. Então aqui nessa nossa aba aqui de textura, a gente pode ver como é que a nossa textura está se comportando. O primeiro parâmetro que a gente vai encontrar dentro da aba de textura é o tipo de textura, né? Aqui ele já vem pré-setado como imagem ou filme, mas não é o que a gente quer, tá? Aqui a gente tem uma lista de texturas procedurais, ok? Que vão alterar a nossa malha de acordo com a textura que a gente estiver utilizando, ok?
Então eu vou escolher uma textura aqui do tipo Cloud, tá? Que basicamente é esse emaranhado aí de preto e branco, que vai servir de data para alterar como o nosso display está funcionando, tá? Aqui para a gente entender melhor como está acontecendo, eu vou adicionar um modificador de Subdivision Surface. Esse modificador ele vai adicionar mais malha, ele vai subdividir a nossa malha, tá certo? E vai ajudar a gente a entender como é que essa textura aqui do display está alterando essa malha. Porque sem esse modificador do Subdivision Surface, a nossa malha ela fica muito reduzida, com polígonos muito grandes, e aí fica difícil da gente ver o efeito, tá bom? Uma vez que eu fiz isso, eu vou voltar aqui para minha textura e vou alterar alguns parâmetros aqui da minha textura para que vocês vejam como a textura está alterando aqui a minha malha, tá? Então, aqui tem uma série de parâmetros, né? O tipo do ruído que ele está gerando com essa textura, se é um ruído mais duro ou se é mais suave, tá? E quando a gente altera o tamanho da textura aqui, vocês podem ver que ele já altera a nossa malha, tá? E o interessante desse modificador é que aqui é basicamente tudo animável, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, que a gente comece com uma coisa bem disforme, eu posso aumentar aqui a força do meu displacement, tá? Não muito. E com o mouse sobre esse parâmetro, apertar I, depois ir lá para o fim da minha timeline e colocar uma força de 0 para que o nosso bonequinho volte à sua forma original, ok? Quando eu dou um play na minha timeline, o meu displacement vai perdendo força e aí a nossa Suzanne vai ganhando forma, tá? Isso pode ser algum dos efeitos que vocês queiram utilizar nos motion graphics de vocês. E o mais interessante é que a gente também pode animar a textura, tá? Como é uma textura procedural, a gente tem controle sobre os parâmetros que estão aqui. E aí a gente pode conseguir resultados ainda mais interessantes. Se a gente, no começo da timeline, né, marcar um keyframe aqui no size, por exemplo, e no final a gente colocar um size bem diferenciado, assim. Quando a gente der um play na animação, a gente vai ter uma Suzanne assim, se formando e com essas ondas que é a alteração da nossa textura em ação, tá? Aqui eu acho que eu acabei alterando muito, então eu vou colocar aqui um valor diferente, só para vocês terem uma noção que a gente pode conseguir uma coisa mais interessante, tá? No nosso caso também, eu acho que o distante aqui está muito forte, e isso está prejudicando um pouco, certo? Então, dando play aqui, a gente pode ver algo mais fluido, assim, mais ganhando forma, como se fosse feito de água ou de algum líquido, certo? Então esse é o nosso segundo modificador para vocês mexerem com as malhas de vocês e conseguirem resultados interessantes para os motion graphics de vocês, tá? Vale lembrar que vocês podem utilizar vários tipos de textura, tá? Aqui a gente tem texturas procedurais de vários tipos, certo? Aqui eu mudei para uma textura do tipo noise e ela vai ter um efeito totalmente diferente aqui na nossa Suzanne, certo? Então é recomendável que vocês experimentem com texturas diferentes. Elas têm parâmetros diferentes e então vocês vão ter que mexer com eles aqui para ver o que está acontecendo. E vocês podem utilizar também texturas que vocês mesmos criaram, tá? Utilizando essa textura do tipo imagem ou filme, vocês podem criar uma textura no Photoshop ou criar uma textura animada que vá
direcional que está acontecendo aqui com a Suzane, certo? Só um detalhe é que para a textura de vocês, né, funcionar no displays, vocês têm que ter noção de que os valores em branco na textura, eles vão estar saindo da malha e os valores em preto eles vão estar entrando na malha, certo? Então, basicamente, um valor preto ele não vai ter efeito aqui na nossa textura, e um valor branco ele vai ter o valor máximo de que afetará essa malha, certo? Então, assim, todos os valores que ficarem entre branco e preto vão ser valores intermediários do efeito dessa textura nessa malha, ok? Agora eu vou mostrar outro modificador, tá? Vou tirar nossa Suzane daqui e colocar um cubozinho aqui e adicionar um modificador do tipo Array, certo? Esse modificador do tipo Array, ele é ideal para criar cópias, certo? A partir do momento que eu coloco ele num objeto, ele tem esse contador aqui, certo? E esse contador determina o número de cópias que você quer adicionar em relação a esse objeto. Aqui ele tem alguns tipos de como você pode alterar as cópias desse objeto, tá? E a primeira forma de alterar esse objeto é nesses parâmetros de Relative Offset. Basicamente eles vão dizer como é que você vai modificar as cópias no eixo X, Y e Z, tá? Então aqui ele está modificando basicamente só no eixo X, está movendo a cópia em uma unidade no eixo X. Se eu aumentar aqui no eixo Y e no eixo Z, vocês podem ter uma ideia mais interessante do que isso está fazendo. Mas o que eu gosto mais de fazer com esse modificador é adicionar um empty aqui na cena. Vou colocar ele aqui no centro para que a gente tenha uma noção melhor dele. Eu vou utilizar um comando aqui para zerar a escala desse empty, porque assim, eu acabei de escalonar ele para que ele ficasse maior e mais visível. Então vou apertar um Ctrl A aqui e vou aplicar a escala, tá? Quando eu faço isso, a gente vem aqui nos nossos parâmetros de configuração, vocês vão ver que a nossa escala voltou para 1, certo? Mesmo que eu tenha escalonado o meu objeto, ok? Mas enfim, como eu ia dizendo, o que eu gosto de fazer com esse modificador do Array é usar essa opção de Object Offset. Que quando eu uso essa opção, eu vou escolher aqui meu empty, tá? Toda alteração que eu fizer no meu empty vai alterar as cópias de maneira incremental, certo? Então, por exemplo, se eu pegar o meu empty aqui e rotacionar ele, vocês vão ter uma ideia bem clara do que está acontecendo aqui. Ele está pegando a rotação do empty e aplicando nesse segundo cubo, e depois aplicando um incremento dessa rotação nesse cubo, nesse cubo, nesse cubo e assim por diante. Então, deixa eu ver aqui. Eu rotacionei no eixo X praticamente 10 graus. Então ele está rotacionando esse cubo aqui em 10 graus em relação a esse aqui em 10 graus em relação a esse em 10 graus em relação a esse. Então, como acontece de maneira incremental, a gente começa a ter efeitos bem dinâmicos acontecendo. E o melhor de tudo é que eu posso animar esse empty. Então, por exemplo, se eu rotacionar ele assim, clicar um frame de rotação, escala e localização, depois eu cancelar a minha rotação apertando Alt R e criar os keyframes no final da nossa timeline em localização, rotação, escala. E por fim, para deixar isso ainda mais dinâmico, eu posso alterar ainda animar esses valores aqui, certo? Então, assim, para começar,
Eu queria que eles estivessem mais próximos. Bem, assim. Em todos os eixos. Algo assim, mais ou menos. Ok? Então eu vou colocar o keyframe aqui sem apertar I, e aí eu já tenho um keyframe marcado. Quando eu for para o final da minha timeline, eu quero já uma configuração bem diferente. Eu quero um aqui, talvez um aqui também. Algo mais linear, assim, talvez um pouco espaçado. Enfim, basicamente estou só bagunçando esses parâmetros aqui, só para a gente ter um efeito diferente. Quando eu der play na minha animação, a gente vai ter esse tipo de movimento acontecendo, certo? Então, assim, isso aqui é só um exemplo, mas vocês podem extrapolar isso para várias e várias outras coisas, para ter vários objetos se utilizando disso, tá? De maneira que vocês tenham algo que funcione de acordo com o que vocês gostam. Vocês podem duplicar isso daqui se vocês quiserem, modificar aqui a posição dele, e aí a gente já começa a ter uma coisa mais complexa acontecendo. Então, se eu duplicar isso aqui várias vezes, rotacionar e mover, a gente já tem alguma coisa assim mais dinâmica acontecendo. Então esse era o modificador Array, tá? E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como a utilização de múltiplos modificadores nós podemos conseguir efeitos ainda mais interessantes. Então eu vou pegar a nossa Suzannezinha aqui, nossa cobaia, colocar ela aqui no centro do universo e vou adicionar primeiro um modificador de Subdivision Surface, tá? Ele tem um atalho já próprio do Blender, porque como eu disse ele é muito utilizado, que é Ctrl 2, tá? Que aí você já adiciona automaticamente esse modificador específico. Depois disso eu vou adicionar um modificador aqui chamado Triangulate, que basicamente ele vai pegar a minha malha, que é formada por quadrados, certo? Se a gente entrar aqui no modo de edição, a gente vai ver que a nossa malha é toda feita por quadrados. Se eu clicar nesse botão, eu consigo ver o que esse modificador está fazendo dentro do modo de edição. Então a gente pode ver que são todos quadrados, certo? Se eu clicar nesse modificador do triangulete aqui, e nesse botãozinho para ver o que está acontecendo com a malha no modo de edição, ele não está me mostrando uma previsualização aqui, mas se eu entrar no modo de wireframe, vocês vão ter uma noção. Eu vou desativar aqui o Subdivision Surface, tá? Nesse olhinho aqui, para vocês verem como é a malha sem ser subdividida, tá? E aqui, obviamente, o triângulo está aplicado. Então, a gente está vendo a malha toda em triângulos, certo? Quando eu tiro aqui o triangulate, a gente volta a ter essa malha repleta de quadrados, tá? Porque essa é a configuração da malha da Suzanne. Então, assim, eu estou colocando esse triangulate aqui para a gente adquirir uma malha mais complexa, ok? Então, tá aqui a Suzanne, tá? Com esses dois modificadores. E agora, eu quero fazer com que a malha da Suzanne apareça as faces todas de uma vez. Ela faça um efeito de quase que ela estivesse se desmanchando, assim. Para isso, eu vou precisar separar as faces dela, certo? E para separar as faces dela, eu vou usar um modificador chamado Edge Split, que basicamente o que ele faz é separar as arestas da Suzanne, certo? Não só da Suzanne, né? Mas nesse caso da Suzanne. Ele basicamente funciona por ângulo, certo? Então, assim, ele vai separar as arestas que tiverem com uma angulatura de 30 graus ou mais, aqui nesse caso. Mas eu quero que ele separe todas as minhas arestas, no caso, todas as faces.
afetando todas as arestas. Então eu vou botar um valor aqui de 0, porque assim eu sei que ele vai separar todas as arestas. E assim todas as minhas faces vão ficar afetadas. Por fim, eu vou colocar um modificador de Smooth, tá? Esse modificador, o que ele faz é aplicar uma suavização na minha malha, tá? Então, assim, se eu desativar aqui o Edge Split, tá? Que é basicamente aquele que eu acabei de explicar, de separar as arestas. Se eu desativar ele nesse olhinho, e eu mexer com esse fator de Smooth aqui, tá? Vocês vão ver que ele está aplicando uma suavização aqui. Eu vou tirar o Triangulate e o meu Subdivision Surface, porque a minha malha está ficando pesada, mas aqui eu quero mexer nesse Smooth para vocês verem como ele vai suavizando a malha, e isso pode funcionar como um efeito bastante interessante. Quando eu tenho o Triangulate e o Edge Split aqui acontecendo, a gente tem as nossas faces sendo afetadas por esse modificador do Smooth. Ele vai suavizando as malhas até elas desaparecerem. E aqui a gente já consegue ter um efeito de aquele que eu falei da malha desaparecendo, tá? Então, assim, basicamente isso é muito interessante porque com vários modificadores a gente consegue fazer um efeito mais rebuscado. E para isso aqui eu vou animar esse Smooth, tá? Esse valor aqui do Smooth. Aqui no começo da minha timeline eu quero que ele tenha esse valor para que as minhas arestas estejam todas assim praticamente desaparecidas. E no final da minha timeline eu vou querer um efeito de 0, porque aí eu quero que a Suzane esteja toda aqui, assim. Se eu der um play aqui na minha timeline, a gente vai ver as faces aparecendo todas de uma vez, graças ao combo de todos esses modificadores, certo? E aqui, se eu ativar o meu Subdivision Surface, a gente pode ver mais faces sendo animadas, certo? E aqui a gente pode adicionar mais modificadores para que tenha efeitos ainda mais diversos, mais complicados, tá? Então, se vocês lembrarem do Displace, por exemplo, eu posso adicionar ele aqui, tá? E eu posso adicionar minha textura aqui também. E ela ainda está animada, certo? Então, a gente pode se beneficiar daquela animaçãozinha que a gente criou para a textura. E se eu der um play aqui, a gente vai ter a Suzane surgindo de uma forma bem mais complexa, bem mais intrigante, assim, tá? Aqui nesse caso, eu vou fazer a animação também do Displace, porque ela não apareceu de uma maneira muito agradável no final. Então, basicamente, eu vou no final da minha timeline, eu vou colocar o Displace com fator de 0, de força 0, para que ele não afete a malha da Suzane no final. E no começo eu vou colocar um fator de 1, só um pouco mais de 1 até, para que a gente veja o efeito em ação e movimento, tá? Então aí a gente tem esse efeito de onda e das faces sendo construídas todos ao mesmo tempo. Então é importante que vocês conheçam o que é que os outros modificadores fazem também, porque assim como eu utilizei essa combinação aqui para fazer esse efeito, vocês podem se utilizar de outras combinações para conseguirem efeitos dos mais diversos, ok? Então, assim, isso encerra essa nossa aula sobre modificadores. Eu espero que vocês tenham entendido o que são modificadores, por que eles são importantes, e que através dessas combinações que a gente faz entre os modificadores, a gente pode conseguir um mundo de possibilidades de
animações para motion graphics, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima.